desafiador para mim estar aqui, mas que Deus possa então falar o que Ele deseja, né, através de mim. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e falarmos com Deus. Querido e bondoso Deus, muito obrigada por estar sempre conosco, Pai. Pedimos que agora, ao abrirmos a Tua palavra, Teu Santo Espírito possa estar falando conosco, Pai. Perdoe os nossos pecados, por favor, eu te peço, e que possamos atender a Tua voz e também entender mais daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Em nome de Jesus, amém. Então, eu gosto de vários temas da Bíblia, né? E tem algumas coisas que para mim são muito interessantes, que a gente consegue ver a mão de Deus, né, em toda a criação. Mas para mim, a parte da mente, assim, né, todo o corpo humano, mas a parte da nossa mente é uma coisa muito espetacular, assim, que a gente não consegue nem descrever, né, tudo que acontece lá dentro. E tudo isso é obra de Deus, né, da criação dele. Uma parte, assim, que me leva muito a pensar é no nosso psicológico, né, e como ele nos desafia e como ele faz com que algumas ações que a gente tenha, né, possam estar baseadas naquilo que a gente está sentindo, muitas vezes através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né, e os nossos pensamentos, né. Então, a gente sabe que os nossos pensamentos, eles podem muitas vezes gerar emoções, sentimentos, né, e através disso a gente vai agir de determinada maneira. Então, na Bíblia, a gente pode ver que tem vários exemplos sobre isso, e nos dias atuais, nos dias que a gente vive hoje, a gente percebe que muitas pessoas sofrem com ansiedade, que querem ter o controle das coisas, né? Que tem medo, tristeza, depressão, estresse. Então, tudo isso está relacionado com o que a gente pensa, com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Esse é um tema que para mim chama muita atenção, porque eu, há muito tempo já, né, desde os meus 13 anos, eu sofria com crises de ansiedade bem sérias, né? E eu fiz tratamento psicológico, né, fui em médico também, e a gente vai aprendendo que na Bíblia, tudo que a ciência já fala hoje, tudo que os psicólogos já falam hoje, a Bíblia já mostrava. Então eu convido vocês para abrir lá em Salmos 42:5, para a gente ler o que está escrito lá. Então aqui em Salmos 42:5 diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Então vocês sabem que quando eu fazia terapia, agora faz um tempinho que eu não faço, a minha psicóloga sempre falava comigo assim: vê o que tu tá pensando e conforme tu tá pensando, vê se tu consegue identificar esses pensamentos que tu tá tendo e conversa contigo, vê o que tá te fazendo com que tu tenha determinados sintomas. E aqui na Bíblia a gente vê que o salmista ele está conversando com Deus, né? Que é o nosso principal amigo, que é o nosso guia nesse mundo, né? Então ele está se perguntando por que ele está tão triste, né? Qual é a causa daquela tristeza que ele está tendo? Por que está assim tão perturbado? Mas ele tem uma esperança, né? E a esperança dele é Deus. E é nele que ele coloca a sua total confiança. Então, a Bíblia, ela nos conta ela nos mostra, né, sobre vários personagens que tiveram determinados problemas, digamos assim, né, e que Deus estava lá junto para guiá-los. Então, aqui, a gente pode ver, né, que a palavra de Deus pode ser o nosso guia. Como a gente tinha falado antes, né, muitas coisas que os estudiosos falam hoje já estavam lá na Bíblia, já estava descrito lá, como a gente pode enfrentar determinadas situações que a gente vive nesse mundo. E agora a gente vai meditar um pouquinho, então, sobre o que está lá escrito em 1 Reis. Então, vamos voltar um pouquinho.
Diz assim, então, a fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Geista, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem é muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Então aqui, nesse texto, de 1 Reis 19, a gente vê um acontecimento ali na vida de Elias, Depois que já tinha acontecido muitas coisas na vida dele, que ele tinha visto o poder de Deus sendo manifestado e Deus sempre ali com ele, chegou um momento que ele teve medo. Então a Bíblia aqui conta, como a gente leu, que ele ficou com tanto medo, ficou com medo lá de Jezabel, que Jezabel matasse ele, que ele fugiu. E quando ele fugiu, ele chegou no deserto e ele falou para Deus: nossa, eu não aguento mais, eu quero morrer. Então a gente vê aqui que Elias estava num quadro de tristeza, E ele tinha a presença de Deus na vida dele, ele era um profeta de Deus. Então, nos dias de hoje, a gente ter tristeza, ter situações difíceis, não quer dizer que a gente está longe de Deus. Às vezes, no meio do problema, Deus vai estar lá com a gente e vai fazer com que a gente consiga superar aquilo, e passar por determinadas situações. Mas então Elias ali, ele estava com tanto medo, com uma angústia tão grande, que ele pediu a morte. Ele falou para Deus que ele não aguentava mais. E ele então, depois que ele falou isso, que ele desabafou, que ele falou aquilo que ele estava sentindo, ele foi dormir. Então, se a gente analisar, parece que Elias estava num quadro depressivo, Ele estava querendo dormir. Uma pessoa às vezes que tem depressão tem essas características, Ele não estava querendo comer também, porque a gente vê aqui que o anjo, veio e trouxe comida para ele. E em tudo isso a gente vê o amor de Deus por Elias, Deus estava ali mesmo, ele naquela situação, falando para Deus, que ele não estava mais aguentando. Deus estava ali com ele, estava mandando, suporte para ele. Então o anjo chegou lá, ofereceu comida para ele,
ele comeu, se fortaleceu e dormiu de novo. Novamente, né, o anjo foi lá e disse para ele: coma, que vai ser longa a sua viagem. Então ele se sentiu um pouco melhor e fez a viagem. Quando ele chegou lá e o Senhor falou com ele de novo, né, a gente vê que ele novamente fala sobre aquilo que ele estava sentindo, né? Falou para Deus ali que ele estava com medo, né, que já tinham matado todos os profetas e agora estavam atrás dele também. E o Senhor, então, com a sua infinita bondade, se mostra, então, né, para Elias através de uma brisa suave. Então, tudo aquilo que aconteceu ali no terremoto, né, não era Deus. Deus apareceu para Elias através de uma brisa suave, mostrando o quanto Ele nos ama, né, e o quanto Ele se preocupa com cada situação que a gente passa, né. E depois, então, que Elias conversou, colocou tudo que ele sentia, Deus orientou ele, né, para que ele seguisse no caminho e continuasse. Então, a gente vê algumas características, né, ali que aconteceram com Elias. Ele teve medo, ele conversou com Deus e foi sincero. Então, a gente vê a sinceridade. Assim a gente deve fazer também. A gente deve ser sincero com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente está sentindo, né, e contar para Deus tudo que a gente deseja. Então, depois que ele falou com Deus, né, ali, Deus auxiliou ele dormiu, ele comeu, e ele foi incentivado, então, a continuar no caminho. O Senhor, então, né, o nosso Deus, a gente é, digamos assim, a gente é muito amado por Ele, né? Assim como Ele escutou Elias lá, Ele nos escuta também, né? Ele está sempre pronto para nos salvar. Ele deu a vida por nós, né? E isso é um privilégio que a gente tem, né? De ser chamados filhos de Deus. E no livro Mente, Caráter e Personalidade, eu vou ler aqui porque é muito pequeno. Tem um trecho que eu separei aqui que está no capítulo 2, que diz assim: quando somos assaltados pelas tentações, quando as preocupações e perplexidade e as trevas parecem circundar nossa alma, olhamos para o lugar em que pela última vez vimos a luz, descansamos no amor de Cristo e sob seu cuidado protetor, entramos em comunhão com o Salvador, penetrando na região de paz. Quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração, quando se deitam à noite para dormir e quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em uma mansão ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa, em qualquer situação, o Pai Celestial observa com ternura cada um. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há sorriso que Ele não perceba. Se acreditássemos plenamente nisso, todas as ansiedades indevidas desapareceriam. Nossa vida não seria cheia de decepção como agora, pois todas as coisas grandes ou pequenas seriam entregues nas mãos de Deus. E Ele não fica perplexo por múltiplas preocupações, nem subjugado por seu peso. Poderíamos então desfrutar do descanso que muitos de nós já por muito tempo não encontram. Então eu achei muito interessante o que fala aqui, né, no livro Mente, Caráter e Personalidade. Esse aqui é o volume 1, porque fala que Deus ele não tem problema em se a pessoa é rica, se ela é pobre, se ela está triste, se ela está feliz. Deus ele está sempre ali junto, né? Ele sabe então quando está tendo uma festa numa casa de um rico, sabe também quando uma lágrima está sendo derramada. Então Ele sabe de todas as coisas, né? E a gente pode então depositar todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações nas mãos de Deus, porque Ele cuida da gente, né? E Ele é o nosso Deus que deu a vida por nós na cruz, né? E em João 10 ainda fala que Ele é o nosso bom pastor, né? E que Ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem, assim como o Pai conhece a mim. Também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Nessa noite, então, a reflexão, né, que eu queria trazer
é sobre esse amor grandioso que Deus tem por nós, né? Que Ele nos ama, independente das nossas situações que a gente passa na vida, né? Ele conhece cada um de nós e Ele é que vai fazer justiça porque Ele conhece todos os nossos medos, nossos anseios, tudo que passa dentro da gente. Às vezes a gente vê uma pessoa e fica pensando, ai, nossa, por que ela faz isso? Por que ela age de determinada maneira, né? Mas a gente não sabe o que ela já passou, né, na vida. E Deus, Ele conhece tudo, então por isso que Ele é o único que pode fazer o julgamento, né, e pode nos salvar. A gente não sabe o que é o nosso dia de amanhã, também a gente não é nada, né, como dizem. A gente é uma neblina que está aqui e daqui a pouco não está mais. Então, por isso que cada dia a gente deve colocar a nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que a nossa preparação é dia a dia, né? Que Cristo volta para a gente no momento que a gente morre, né? Depois a gente não tem mais como buscar isso. E o amor de Deus é tão grande que Ele se preocupa conosco, que Ele nos ama tanto, que nós não sendo isso que a gente é, né? Sendo aqui, vivendo nessa terra, sendo um pedacinho assim desse mundo tão grande, Ele se preocupa tanto com a gente, né? Que Ele nos ama e está sempre pronto para nos salvar. Mesmo a gente às vezes não nos conhecendo, Ele nos conhece muito mais que a gente mesmo, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo, não sabe o que está passando na nossa mente, e Deus sabe, Ele nos conhece muito melhor que nós mesmos. Então que a gente possa sempre entregar nossa vida nas mãos de Deus, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. E agora o Everton vai cantar um louvor, que a gente possa meditar na letra dessa música. E se vocês quiserem, podem orar a Deus enquanto Ele canta, né? Meditando na letra.
agradecemos porque, mesmo a gente às vezes não sabendo quem a gente é, o Senhor sabe quem nós somos. Nós somos teus porque o Senhor deu a sua vida por cada um de nós, Senhor. Que possamos aceitar esse grande amor, esse teu sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz, Senhor. Que possamos nos preparar para vermos o Senhor e juntos morarmos no céu com os nossos irmãos e amigos também. Amém. Nos dê um bom